aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ao Cubo. Continuando nossa playlist de geometria analítica, vamos trabalhar hoje com circunferência, em especial, equação geral e equação reduzida de circunferência. Então, faz o seguinte, não esquece, se você chegou aqui agora, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos 3 vídeos semanais e nem as listas de exercícios que ficam aqui na descrição. Não esquece de já deixar o like para ajudar a gente na divulgação, beleza? No mais, bora para a aula! Se você já está acompanhando aqui nossas listas, nossas playlists de geometria analítica, provavelmente você já percebeu que geometria analítica, uma matéria está meio que interligada à outra. Uma parte do conteúdo está totalmente interligada à outra. Isso acontece também em circunferência. Em geometria analítica, a gente trabalha circunferência no plano cartesiano. Aqui eu fiz um exemplo do plano cartesiano para você visualizar uma situação. Repara comigo. Eu tenho uma circunferência de centro C, então aqui o x do centro e o y do centro, que passa por um ponto P. Aqui o x do P e o y do P. A distância de C até P é o raio, correto? Então, a gente já viu distância entre dois pontos. Se você não lembra, dá uma olhada aqui, beleza? Então, na distância entre dois pontos, o que a gente tem? Distância, por exemplo, entre A e B é igual a raiz quadrada de y de B menos y de A ao quadrado, x de B menos o x de A ao quadrado. Então, isso era a fórmula da distância entre dois pontos. Mas o raio é essa distância. Então, o que a gente tem? O raio vai ser igual, então, o raio R, minúsculo, vou fazer até um R mais bonitinho. Ele vai ser a raiz quadrada de x do P, ou y do P, menos o y do C. X do P menos o x do C ao quadrado. Só passando essa raiz para o outro lado e organizando isso no formato comum que a circunferência normalmente se apresenta, a gente tem então y de P menos y de C ao quadrado mais x de P menos o x do C ao quadrado igual a R ao quadrado. Certo? Para fazer a equação, eles ainda desconsideram, usa-se, desconsiderar esse P, porque ele pode ser qualquer ponto, não especificamente um ponto P. Então, a gente tem x menos xc, vou até passar esse para cá, mais y menos yc igual a R ao quadrado. Isso é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Ok? Equação reduzida. Essa equação ela é muito prática em alguns determinados momentos, mas a geral, vamos ver o que é a geral? Acompanhe comigo. Então, a equação geral da circunferência ela é obtida a partir da equação reduzida. Vou só desenvolver a fórmula para você ver como que funciona. Olha só como é simples. A gente tinha aqui dois produtos notáveis, do quadrado da diferença, certo? Se você não lembra, então segue aqui a regra. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse R que estava desse lado, vou passá-lo para o outro lado da igualdade. E como eu tirei ele dali, ficou 0. Continuando, vamos organizar. Primeiro os x, depois os y. Assim, primeiro x ao quadrado, depois y ao quadrado, certo? Depois vou colocar os que começam com 2 aqui, certo? Então, primeiro x menos 2.
Eu vou só trocar esse xc e o x aqui de lugar, mas fica a mesma coisa, tá bom? xc, x, menos 2, yc, y, tá? Vou só trocá-los de lugar, mas é a mesma coisa. Por último, a gente coloca os termos sozinhos, independentes. Olha, eu tinha xc ao quadrado, yc ao quadrado e r ao quadrado. Aqui, essa parte aqui, a gente chama isso de f, tá certo? O que é esse f? Esse f é o termo independente, tá certo? Tudo isso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xcx menos 2ycy mais esse f todo, isso é o que a gente chama de equação geral da circunferência, tá certo? Então, aparentemente, você pensa assim, nossa, essa fórmula deste tamanho, isso vai ser complicado. Não é. Acompanha comigo um exemplo bem prático. Olha aí, o exemplo diz o seguinte, calcular o raio e o centro da circunferência em cada caso. Então, letra A, x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 4. Letra B, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 1 é igual a 0. E letra C, 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 4x mais 12y menos 24 é igual a 0. O exercício aqui só pediu o raio e o centro, então vamos ser rápido e direto. Toda vez que você vê essa situação, dois produtos notáveis e uma igualdade, depois da igualdade ter um número qualquer, isso é uma circunferência, tá certo? É uma equação de circunferência. Ô Anderson, mas a fórmula estava negativa e o daí está positivo. Não tem problema, repara só. A fórmula eu tinha x menos xc, y menos yc igual a r ao quadrado. Concorda comigo? Então, olha só. Eu tinha menos xc e aqui eu tinha menos 3. Ou seja, menos xc igual a menos 3. O xc, então, é 3. Simples assim. O y, mesma coisa, ó. Mais 1 e menos yc. Então, eu tinha menos yc é igual a mais 1. O y, a variável, não pode ficar negativa. Então, se eu multiplico isso por menos 1, então eu tenho que o yc é menos 1. Certo? E o raio? O raio é o que estava depois da igualdade. R ao quadrado é igual a 4. O R é igual a raiz quadrada de 4, né, que ele passa com a operação inversa. Então, o R é 2. Certo? Então, aqui você tem centro 3 e menos 1. E raio 2. Simples assim. E se for a geral? Não tem nada de difícil também, não? Olha só. A equação geral, ela era x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2xcx, menos 2ycy, mais xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, menos r ao quadrado igual a 0. Certo? Então, o que a gente tem? Menos 2xcx. Repara, o que estava aqui no x era o menos 2. Aqui era menos 2xc. Então, você tem que o xc vai ser menos 2 dividido por menos 2, que é igual a 1. Ô Anderson, você pode fazer assim? Não tem que multiplicar por menos 1, não? Não, você pode fazer assim se você quiser. O outro, ó, menos 2yc, menos 2. Mesma coisa. Eu posso fazer isso direto? Pode, não tem problema. Aqui a gente só está explicando o processo. Certinho? Aqui eu já achei o centro. Para achar o raio, então o raio é 1? Não, o raio não é 1. Tudo isso aqui é 1, tá certo? Então fica bastante atento a isso. Eu vou ter que escrever, ó, xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado é igual ao que está sozinho. Nesse caso, é 1.
O xc é 1, o yc também é 1. Então, a gente vai resolvendo. Ó. 1 ao quadrado é 1, mais 1, menos r ao quadrado, igual a 1. Posso cancelar um com o outro, e esse 1 passa com a operação inversa, certo? Se eu multiplico isso por menos 1 para cancelar o sinal, e depois resolvo a raiz, então a gente tem que o raio é 1, tá certo? Então, nesse caso, o centro é 1 e 1, e o raio é 1 também, beleza? Pensou que eu tinha esquecido da letra C, né? Não, senhor, olha só. Ô Anderson, mas é a mesma coisa? Não, não é. Aqui eu só estou fazendo essa para você ficar atento a um detalhe. Olha, a equação geral da reta, ela não pode ter coeficiente nas variáveis x e y ao quadrado, nas duas primeiras. Normalmente o coeficiente ele sempre tem que ser igual a 1 das duas. Então, quando a gente substitui, olha só, se eu for substituir aqui, ó, a equação geral da reta, ela é assim, ó, né? Menos 2xcx, menos 2ycy, mais xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, menos r ao quadrado. Como ali não estava igual, eu não posso simplesmente igualar direto. Fica esperto com isso, tá certo? Então, nesse caso daqui, eu tenho que dividir toda essa equação por 2 antes de fazer o processo. Se eu dividir por 2, então eu tenho 2 por 2 dá 1, 4 por 2 é 2, 12 por 2 é 6, 24 por 2 é 12. Pronto! Agora eu posso fazer a comparação e o restante é igualzinho a outra. Então a gente já faz, ó, já vou até direto aqui, ó, menos 2xc, estava no x, pego o que estava no x também. Então tenho que o xc é menos 2 sobre menos 2. Deu 1 de novo, isso é sempre assim? Não, não é sempre assim, só coincidência mesmo dos exemplos que eu peguei serem os mesmos resultados. O yc, é a mesma coisa, ó, menos 2yc, o que estava no y era 6, não é o 12, tá? 6 positivo. Então, vou multiplicar por menos 1, yc vai ser menos 6 sobre 2. O yc, então, é menos 3. Substituindo aqui, então, ó, todo esse pedaço vai ser igual a menos 12. Então, a gente tem xc é 1, ó, é 1, yc é menos 3, menos r ao quadrado igual a menos 12, que é o que está aqui. 1 ao quadrado é 1, menos 3 ao quadrado é 9, positivo. Menos r ao quadrado é igual a menos 12. 1 mais 9, 10. Passa com a operação inversa. Então, eu tenho menos 12, menos 10. Menos r ao quadrado vai ser igual a menos 22. Multiplicando por menos 1 para cancelar o sinal, você tem que o r é raiz de 22. Ah, tem que dar número inteiro? Não, pode dar raiz, desde que ele seja real, tá valendo, beleza? Outro exercício aí bem interessante, diz assim, ó, sabendo que o segmento de extremidades P2 e 8 e Q4 e 0 é diâmetro de uma circunferência, determinar a equação dessa circunferência. Bem simples, mas bem interessante de ser feito. Repara no seguinte, o exercício só me deu 2 pontos e pediu a equação da circunferência. Para fazer a equação da circunferência, eu preciso do centro e do raio, concorda comigo? Então, se isso aqui é o diâmetro, quer dizer que o centro C, ele vai ser o ponto médio entre os dois. A gente já estudou ponto médio, certo? Então, olha lá, eu posso dizer então que o x do centro, ele vai ser o x do P mais o x do Q dividido por 2. É isso que é ponto médio. O x do P é 2, o x do Q é 4. 2 mais 4 é 6, por 2 é 3. Pronto. O y do C
é o y do P mais o y do Q dividido por 2. O y do P é 8. O y do Q é 0. 8 mais 0 é 8 mesmo. Dividido por 2 dá 4. Certo até aí? O que é isso que eu achei, Anderson? Isso é o centro. O centro, então, é 3 e 4. Pronto. Agora eu preciso saber do raio. O que é o raio? O raio é a distância do centro até qualquer extremidade da circunferência, certo? Então eu posso calcular a distância do C até o Q ou do C até o P, vai ser a mesma, que aí eu acho o raio. Então a gente vem cá, ó, e faz assim. O raio vai ser a distância de C até P, por exemplo. Então eu tenho que o raio vai ser a raiz de y do P menos y do C, x de P menos o x do C. Então a gente vai ter lá, ó, y do P é 8, y do C é 4, x do P é 2, x do C é 3. Então, resolvendo, você vai ter, então, 8 menos 4 é 4, 2 menos 3 dá menos 1. Lembra que todos os dois são ao quadrado. Então, a gente vai ter raiz de 16, 4 ao quadrado, mais 1. 16 mais 1 é 17. Então, o raio é raiz de 17. Certo? E a equação da circunferência, como que fica? A equação da circunferência, a gente vai fazer reduzida, porque é muito mais fácil, né? Ela sempre obedece à fórmula, ó, x menos x do C, y menos y do C é igual a r ao quadrado. Como que fica isso? O x do C é 3, o y do C é 4, o r, a gente acabou de achar, é raiz de 17. Raiz de 17 ao quadrado, eu posso simplesmente cortar a raiz. Então, a minha equação da circunferência, ela fica só assim. Olha que legal. Isso aqui, então, vai ser minha equação reduzida da circunferência. Viu? Simples, fácil e rápido. Então, agora pega aqui a sua lista de exercício e dá uma olhada, ver se você conseguiu entender mais ou menos o que a gente falou aqui, beleza? No mais, muito obrigado, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, porque ajuda bastante a gente a compartilhar. Se não é inscrito, se inscreve, e se já é inscrito, ajuda a divulgar nas suas redes sociais. No mais, muito obrigado, valeu!